Oi, meu nome é Maísa e eu vim trazer a parte 2 da avaliação de como foram as minhas leituras no mês de junho. Antes de mais nada, é a primeira vez por aqui? Gosta de livros, gosta de resenhas, de unboxings, de clubes de leitura? Te faço um convite para se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas essas informações aqui na caixa de descrição, junto com o link do meu grupo lá do Telegram, onde eu tenho postado assim que sai vídeo, lançamentos, promoções. Bom, na semana passada eu trouxe a primeira parte de uma avaliação que eu fiz das leituras que eu fiz no mês de junho. Então tem livro de fantasia, ficção científica, romance e um suspense mistério que na verdade é um grande drama familiar. Bom, o primeiro livro é Ritos de Passagem, da Octavia Butler, publicado pela Morro Branco. Esse aqui é o segundo livro da trilogia Xenogênese. E só para dar um apanhado geral sobre o que é essa história, porque é claro que eu não posso entrar muito na sinopse, né, ou na avaliação dessa história, para quem não leu o primeiro livro. Então, uma guerra nuclear, uma grande guerra nuclear acabou com a humanidade. Alguns poucos sobreviventes foram capturados por seres alienígenas. Foram mantidos em estase e depois de 250 anos, a Lilith foi escolhida para ser tirada dessa estase, ser reanimada e ser treinada para treinar um grupo de humanos para, quem sabe, voltar para a Terra. A Lilith, ela encara assim com uma certa resistência, mas ela sabe que é a única opção deles voltarem para a Terra e encara o fato de que esses seres alienígenas são muito diferentes. A começar pelo corpo, os Oankali, que são esses alienígenas, eles têm um corpo coberto por tentáculos sensoriais, meio acinzentados, e eles usam esse tentáculo para uma série de coisas. Uma outra diferença é que a organização familiar deles contém um macho, uma fêmea e um ser que é chamado de Oloi, que é o organismo que dá a união entre o macho e a fêmea. Além disso, eles são um povo que fazem permutas. Na verdade, é como se eles colecionassem genes de uma série de organismos e fossem acrescentando isso às estruturas genéticas deles para que eles sejam um povo melhorado de certa forma. Já deu para pegar aí alguns dos problemas que a autora estava levantando, né? Bom, a Lilith acorda, ela sente esse estranhamento, entende que ela precisa fazer esse trabalho. No primeiro livro a gente tem então esse despertar dos primeiros seres humanos. Passou-se um tempo depois do primeiro livro, a gente já tem assim uma certa evolução em relação a esse grupo de seres humanos, agora são vários grupos. E o que é possível falar da história é que ela continua tão incômoda quanto a primeira. Ela ainda apresenta esses seres que têm certeza de que eles são os melhores, né? E que eles têm uma missão de coletar os melhores genes de todos os seres que eles encontrarem, todos os seres vivos, com a intenção de ter um grupo de seres vivos melhorados. E eles tratam com bastante condescendência os seres humanos, né? Esse trato como a um povo que não sabe nada, que não sabe o que quer, que tem uma série de deficiências, cujos machos são apontados como aqueles que vão sempre desencadear guerras, brigas. Eles veem isso com muita resistência. Eles querem integrar esses seres humanos à forma de reprodução Oankali, mas nós temos alguns humanos que vão ficar bastante resistentes a isso. E aqui nesse livro especificamente nós temos o nascimento de um ser que é essa miscigenação entre humanos e Oankali, mas ele parece muito humano. E o Akin, que é esse menino, essa criança, ele vem aí com uma missão que é de buscar esses seres humanos que são resistentes e integrá-los a essa convivência com os Oankali. Eu gostei. Eu acho que dos poucos livros da autora que eu li, ele é o menos interessante, porque ela trata desses temas de uma forma muito dura. Acima de tudo, eu vejo muito da xenofobia, da eugenia, mas a gente tem um pouco de racismo, a gente tem um pouco aqui de sexismo. As mulheres desse novo mundo são tratadas de uma forma bem ruim. E ao final a gente tem aí algumas coisas interessantes, acima de tudo, em relação ao Akin. Então, no primeiro livro a gente tem um foco muito grande na Lilith. E agora, nesse segundo livro, o foco é nessa criança, que é esse híbrido entre seres Oankali e seres humanos. Gostei, eu dei 4 estrelas porque eu acho que a história
ela avança, ela tá mais clara em dizer o que a autora pretende, né, esses incômodos todos, mas eu ainda acho uma história bem diferente das que eu li anteriormente. E vou fazer a leitura de Imago, o terceiro livro, agora em julho. Agora um romance, Tudo que Deixamos Inacabado, da Rebecca Yarros, que é a mesma autora de Quarta Asa. Eu li Quarta Asa, adorei, uma fantasia bem farofa, mas bem gostosa de ler, com muita ação, a gente tem uma academia militar, tem muitos dragões, mistérios, traições. Estou ansiosa pela continuação. E queria conhecer a autora escrevendo romances. Aqui a gente tem duas histórias, basicamente. Nós temos a história do presente, que é a Georgia. Ela tem uma bisavó que a criou desde muito pequena, e ela tem um amor muito grande pela bisavó. E essa bisavó se tornou uma grande escritora de romances. Mas a bisavó dela faleceu e deixou um manuscrito, que teria sido a história de amor da bisavó. A Georgia, no primeiro momento, fica receosa, ela não tá querendo que ninguém mexa nesse manuscrito, mas por conta da mãe dela, que pede, né, insistentemente que a possibilidade dela ganhar muito dinheiro é grande, então a mãe dela acaba entrando em contato com uma agência que vai trazer um grande escritor de romances. E ele vai lá encontrar com a Georgia para tentar dar um fim para esse manuscrito. Só que de cara, a Georgia e o Noah, eles se sentem incomodados, porque sem querer ela não reconhece, ela fala que a verdadeira opinião da bisavó dela em relação a ele era que ele não sabia escrever romances, e ela deixa isso muito claro para ele, e ele fica encantado por ela desde o início. Mas ele vai tentar escrever um final para esse manuscrito, porque ele está inacabado. Se não me engano, a bisavó dela escreveu 2/3 dessa história, e ela precisava de um encerramento. Então, os dois vão acabar trabalhando juntos ali para buscar por um final para uma história de amor que é belíssima. Eu gostei muito mais da história da bisavó da Georgia do que a própria história do presente. Então a gente vai voltar no passado. A bisavó dela é Scarlett. A Scarlett tá vivenciando ali a Segunda Guerra Mundial. Ela é inglesa. Ela integra um grupo secreto de mulheres que estão ali trabalhando em cima de planos de voo, de ataques. Elas é que coordenam e acompanham esses bombardeios. E a Scarlett vai conhecer um piloto estadunidense, que é o Jameson. E os dois ficam completamente apaixonados, mas imagina apaixonar... Os dois estão lutando uma guerra que parece que não tem fim mais. E a história da Scarlett é linda, linda. Eu sei que muita gente falava de um plot no final, então eu esperava por uma reviravolta. Eu não sabia se era em relação à primeira ou à segunda história. O fato é que algumas coisas, assim, vão ficando claras, né? A gente tem alguns sinais sutis ali ao longo da história. É possível pegar, claro que eu não peguei ela de cara, mas assim, fui encaminhando para esse plot, e ele é muito bacana. Eu achei, assim, um plot incrível, e apesar de achar que a história da Georgia e do Noah tava indo muito devagar, não era das melhores, assim, era uma história bonita, mas uma história comum. A história da Scarlett e desse momento dela vivenciando a Segunda Guerra Mundial é assim, perfeita. Eu adorei. Eu dei 4,5 estrelas, talvez por conta dessa lentidão em relação à questão da atualidade, mas eu favoritei, porque a história da bisavó da Georgia é linda. Recomendo, assim, com muita tranquilidade para quem gosta de romances, desse panorama histórico. Então a gente tem um pouquinho da Segunda Guerra, claro que não excessivamente, né? O foco aqui realmente é do romance do passado e do presente, mas é uma delicinha de ler, mesmo sendo um grande calhamaço, né? Então nós temos aqui quase 500 páginas. Delícia, recomendo. Bom, outra leitura é O Reino dos Deuses, que é o terceiro livro de uma série que começou com 100 Mil Reinos, da autora N.K. Jemisin. Então, claro que eu não vou poder falar muita coisa dessa história, mas eu acho interessante, depois eu vou vir com uma avaliação da trilogia. Quando eu li o 100 Mil Reinos, que foi a primeira história que a N.K. Jemisin trouxe, eu me senti bastante estranha com aquela história. Então, a autora imaginou um mundo em que há uma família que são os Arameri. Eles detêm o poder, principalmente porque eles conseguiram capturar os deuses. Então, neste mundo existiam deuses. Esses deuses começaram por 3 deuses primordiais,
e eles entraram em guerra. E depois que eles entraram em guerra, um dos 3 deuses traiu todos os outros 2 e todos os descendentes, né? Porque eles têm vários filhos, inclusive uns com os outros, entre si, não há hierarquia aqui. Então, um deles vai trair todos os outros e vai entregar esses deuses nas mãos dos Arameri para serem escravizados. Portanto, os Arameri têm um poder enorme, porque eles controlam deuses. Bom, então no primeiro livro a gente vai ter o início dessa história, então achei uma história bastante esquisita, assim. As histórias da Jameson são sempre muito diferentes. Eu consigo dizer que, por enquanto, a minha preferência realmente é por Quinta Estação. Eu não me lembro quanto que eu dei para os 100 Mil Reinos, mas depois eu li Os Reinos Partidos, que começa esquisito também, porque se passa um tempo desde o primeiro livro. Nós vamos encontrar uma personagem que é muito interessante, porque ela é uma humana que não tem visão, mas ela consegue vislumbrar magia. E por conta disso, ela vai encontrar um deus e ela vai ser a única que vai, de certa maneira, estender a mão para esse deus específico. Então nós temos uma história muito bonita no segundo livro e que foi me apresentar o personagem que é o meu preferido dessas histórias todas. E o terceiro tem o foco em no primeiro filho dessa trindade, que é o Sié. O Sié, ele é um deus criança. Então ele é o deus das traquinagens, das mentiras, bastante traiçoeiro. E é uma história que se passa muitos anos, acho que mais de 100 anos depois do encerramento do segundo livro. E o Sié vai acabar se envolvendo com 2 Arameri, 2 irmãos, e ele vai acabar ficando, não dá pra dizer amigo, porque o Sié é amigo dele, mas ele vai se relacionar com esses 2 meninos e a gente vai acompanhar o crescimento desses meninos e as consequências da relação do Sié com esses 2. E foi nessa história que eu me encantei pelo mundo criado pela Jameson, porque eu tive um estranhamento no primeiro, no segundo, mas aqui ela vai fazer um apanhado geral de todas as histórias anteriores e vai trazer isso de volta. E de uma forma, assim, fantástica. Eu realmente me encantei por essa história por conta do terceiro livro. Me encantei por um personagem que apareceu no segundo livro e que tá muito presente aqui. E pra mim, realmente, ele é, assim, o melhor de todos, sabe? Nossa! E até o final dele foi muito legal. Então, se você gosta de fantasia complexa, com muita política, um sistema de magia muito diferente, porque tem esses deuses. E o final, além do final desse protagonista, desse personagem que eu gostei muito, tem o final do Sié, que é interessantíssimo. Então, eu recomendo, se você gosta dessas fantasias diferentes, desses sistemas bem malucos, né? Se gosta da escrita da Jameson. De novo, eu ainda continuo preferindo a Quinta Estação, mas depois de A Quinta Estação, gosto muito da trilogia que começou com os 100 Mil Reinos, e foi a primeira história que ela escreveu. Muitas conclusões esse mês. O Trono do Prisioneiro, da Holly Black, foi uma leitura coletiva lá do Fantasticai. Aqui a gente tem a finalização da duologia, que começou com O Herdeiro Roubado. Adoro a escrita da Holly Black, adoro esse mundo que ela criou, desses féricos do povo do ar. E a gente tem no primeiro livro o Oak, que é o irmão caçula da Jude, que apareceu lá na trilogia do Povo do Ar. Então entenda que essa duologia é focada no Oak e na Rain, que foi apresentada pra gente também lá no segundo livro do Povo do Ar. Bom, agora o Oak já é um jovem adulto, ele tá procurando o seu próprio caminho. Esse segundo livro, ele demora demais a acontecer. Eu achei ele muito lento, as coisas não estavam acontecendo, eu tentando passar o pano porque é uma autora que eu gosto muito, mas assim, ele foi muito lento no início. Mas, quando as coisas começam a acontecer, é uma delícia, porque a gente vai ter aqui um pouco mais da presença da Jude e do Cardan, e quando eles aparecem, eles roubam a cena, não tem jeito, e a gente vai entender um pouquinho da própria... Porque o Oak parece um pobre menino rico. Imagina, ele é o príncipe herdeiro, sempre foi super bem tratado, super protegido pelas irmãs, pelo pai, pela mãe, pela família toda, sempre foi muito protegido.
E ele fica naquela, nossa, me protegeram demais, nunca pude ser eu mesmo, eu tenho que traçar o meu caminho, eu tenho que fazer por merecer essa família. Então, assim, em alguns momentos ele ficava até chato nessas, né, nessas divagações. E a Rain, que é o nosso par romântico, que teria sido prometida pro Oak lá atrás em Povo do Ar, e que vai aparecer aqui, ela também em alguns momentos a gente fica sem entender para onde ela tá caminhando, porque o final do primeiro livro a gente tem uma grande reviravolta, eles estão tentando ali descobrir uma conspiração para tirar o Cardan do poder, e ao mesmo tempo a Rain tá tentando ir atrás da mãe dela porque ela descobriu algumas coisas e tá querendo respostas. De qualquer maneira, eu adoro a escrita da autora, queria muito ler outras coisas do Povo do Ar. Não sei se ela vai tirar mais algum coelho da manga. Outra leitura do Fantasticai foi Uma Virtude Mortal, publicado pela editora Alt, o primeiro livro de uma duologia. A editora acabou de anunciar a sequência, o encerramento então dessa duologia. É uma fantasia jovem, a nossa protagonista é a Alessa. Bom, nesse mundo parece que houve uma guerra entre dois deuses e um deles resolveu proteger o povo das ilhas, dando habilidades especiais para algumas pessoas. Então, de tempos em tempos, os demônios desse outro deus, eles atacam o mundo. E se não tiver ali uma dupla com habilidades específicas para proteger aquele lugar, esse lugar é dizimado. Parece que o continente já foi dizimado, ninguém tem mais comunicação com o continente. E essas ilhas, então, elegem ali as suas duplas. A Alessa, ela tem a habilidade de catalisar a magia de alguém. E usando a magia, né, catalisando essa magia, ela deveria conseguir derrotar esses demônios. Ela está sendo treinada, está tentando encontrar uma fonte para que ela possa ser esse catalisador, mas parece que ela é forte demais, porque os seus 3 primeiros consortes, suas 3 primeiras fontes, morreram. Então ela está em busca do 4º consorte dela. E ela tá arrasada, se sentindo incompetente. Nesse meio tempo surge um movimento ali que diz que realmente ela não tem essa competência, que de repente ela seria alguém infiltrado por esse outro deus que é o inimigo. Então ela tem que lidar com tentativas de assassinato, inclusive. E aí ela percebe que ela não pode confiar nem na guarda dela, pessoal, ela tem que ir atrás de alguém para defendê-la. E é quando ela encontra o Dante, que tá ali fazendo algumas lutas no subúrbio, no submundo, e ela vai trazê-lo para o castelo para protegê-la. E ela vai descobrir que o Dante é um ótimo guerreiro, vai pedir para ele ajudá-la a se tornar uma guerreira, a se proteger, né? Porque afinal de contas ela sofreu já algumas tentativas de assassinato, enquanto ela tá buscando um 4º casamento, uma 4ª pessoa que consiga resistir à habilidade dela de catalisadora. Assim, é um livro bom, é uma história gostosinha. Chegou um momento também que ela ficou um pouco lenta, a coisa não estava andando. Claro que ele tem um final com algumas resoluções muito fáceis, mas ela trouxe alguns pontos interessantes, porque a gente vai perceber que a história que é contada para essas pessoas, ela foi mudada de tal forma que o original se perdeu. Então, sabe aquela coisa, quem conta um conto aumenta um ponto? É o que acontece aqui. Todas aquelas grandes lendas, elas foram interpretadas de uma maneira errônea. E cabe a ela descobrir isso a tempo para impedir que as pessoas morram quando o próximo ataque de demônios acontecer. Então temos um final com uma grande reviravolta, em que ela vai ter que, sim, usar bastante da inteligência dela. Gostei. Leve, nada demais, dei 4 estrelas, mas eu quero ler a finalização, porque apesar dos facilitadores que nós tivemos no final deste livro, eu fiquei curiosa para saber o que vai acontecer com essa guerra de deuses. Então tá aí Uma Virtude Mortal. Não sei se a gente vai fazer a leitura do 2º logo agora no Fantasticai. Vamos esperar as pessoas comprarem o livro, ele é pro final do mês de julho, então talvez agosto, setembro a gente tenha uma leitura coletiva para finalizar essa duologia. O próximo livro foi a escolha do Clube do Livro que eu criei junto com a Lorena Simili. Nós estamos fazendo um encontro presencial uma vez por mês aqui em Belo Horizonte. Então, se você está aqui na região, se vier visitar, se tiver vontade
de ler um livro com a gente, o convite fica aí, as informações sempre saindo lá pelo Instagram. E a ideia nossa era lermos histórias de fantasia e de suspense e mistério. E nos foi indicado a leitura de Os Sussurros, o segundo livro da autora de O Impulso. Publicado pela editora Paralela, esse livro vem como um suspense mistério. Então nós topamos esse desafio, fomos fazer a leitura, nos encontramos no último sábado presencialmente para conversar sobre ele. E para nossa surpresa, né, quando a gente terminou a leitura, não é bem um livro de suspense mistério, ele é mais um grande drama familiar. Qual que é a história de Os Sussurros? Nós temos uma criança, que é o Xavier. Ele é encontrado no jardim, ele caiu de uma altura de 3 andares e ele vai parar no hospital. E aí nós temos o desenrolar da história da mãe, da família dele e de todos os vizinhos ali ao redor. Então a mãe dele, a Whitney, ela é uma mulher de sucesso, tem a sua própria empresa, banca casa, banca família, banca o marido. Tem o Xavier, que é um garoto de 10 anos, mais 2 gêmeos. Ela é uma mulher que quer ser livre das amarras da sociedade, apesar de ter casado, apesar de ser mãe. Bom, um tempo antes desse acidente acontecer, ela deu uma festa e em dado momento ela subiu para conversar com o Xavier. Eles estão no momento de uma relação bem difícil e ela grita, ela briga com o Xavier de uma forma tão intensa que as pessoas que estão na festa escutam essa briga. Fica todo mundo horrorizado olhando para ela, mas ela segue, né? Ela veste a máscara de novo, desce, cumprimenta todo mundo. E tempos depois, então, ele vai ser encontrado no jardim e vai estar nesse momento em coma. E aí a gente tem os dramas de todas as pessoas que cercam a Whitney. Então a gente vai conhecer bastante quem é a Whitney. Nós vamos conhecer a Rebecca e o marido dela, que é o Ben, que são vizinhos. Os dois. A Rebecca é médica, é uma tentante, já sofreu 4 abortos. E o marido, nesse momento, desistiu de uma nova tentativa porque é muito sofrido. A outra personagem é a Blair, que também é casada, tem uma filha que é a Chloe. E parece ser a mãe perfeita, aquela que tá sempre atenta à filha, às necessidades da filha, brinca, conversa, tá presente em todos os momentos. É a esposa perfeita, porque tá sempre cuidando do marido, cuidando da casa. E nós temos uma outra personagem que é a Mara, que já é uma senhora idosa, ela tem mais de 80 anos, casada, o marido dela também tá lá. E a Mara é aquela que tá vendo tudo acontecendo, né? Aquela personagem, aquela vizinha que ninguém tem muita interação, afinal de contas são todos bem mais jovens que ela. E ela, apesar de invisibilizada de certa maneira, é ela que sabe tudo que está acontecendo ali ao redor. Então nós temos os dramas de todos esses personagens sendo contados e descritos, todas as dores, todas as lutas, até chegar no final. A gente só vai descobrir o que aconteceu com o Xavier nos 3 últimos capítulos, 2 últimos capítulos. Então, por isso que eu falo assim, ele não é tanto um livro de suspense e mistério, porque a história ela não se move por conta do acidente do Xavier. É uma história que se move ali em relação à vida desses vizinhos. Tanto é que ele tem um final que muita gente achou que fosse um final aberto. Mas a Lorena até fez uma colocação, achei interessante, né? Porque não é que não tem um final, é que a vida continua. Mas ele tem um final que é de, assim, arrepiar. A última frase, se você é daqueles leitores que gostam de ler a última frase, não faça isso com esse livro, porque você vai estragar completamente toda a sua experiência. É aquela última frase que te entrega tudo. Então, não vale a pena, fica aí a dica. Então, Os Sussurros é uma grande novela, no final das contas. É um novelão. Super rápido de ler, super fluido. Eu comecei a ler ele na quinta-feira, no sábado de manhã já tinha finalizado, isso fazendo todas as minhas outras leituras. É uma dica para quem gosta dessas histórias, tipo Pequenos Incêndios por Toda Parte, tipo as histórias da Liane Moriarty. Então, um grande novelão. Mas ainda assim muito fluido, trazendo uma história com vários aspectos da vida de mulheres. Mães, não mães, aqueles desejos. Nossa, é bastante interessante. Ele vai ter gatilho por conta de uma série de facetas assim das mulheres,
mas eu acho que eu me reconheci um pouquinho em cada uma delas, um pouquinho pelo menos, porque elas não são, nenhuma delas é uma mulher perfeita. Tem uma delas a gente tem vontade de abraçar. Todas as outras são mulheres imperfeitas. E o que, aliás, faz todo sentido, somos todos seres humanos. Então fica aí a dica. Nós já escolhemos a leitura do próximo encontro, no final de julho. E então, no meu vídeo de TBR, né, das leituras que eu pretendo fazer em julho, eu faço o anúncio. Mas quem foi no encontro já sabe que livro nós pretendemos ler. Um livro de fantasia. Fica aí o convite se você estiver aqui na região de Belo Horizonte. E a última leitura, terminei agora, no domingo, foi O Último Rei Dragão, da Leigh Stone, publicado pela Faro Editorial. O primeiro livro de uma série de 4, se não me engano, que são Os Reis Javalier. Aqui nós temos uma fantasia jovem, muito farofa. Sabe aquela história assim, bem farofa? Com aqueles elementos que a gente já comeu várias vezes, mas que tem um baconzinho ali que ajuda, pelo menos para quem gosta de bacon. Bom, aqui nessa história nós temos a protagonista, que é a Arryn. Ela mora numa extremidade de um reino, numa vilazinha que é quase que esquecida pela capital. E no reino dela, a magia que impera é a magia dos dragões. Então nós temos um grande rei dragão que acabou de perder a esposa e o filho dele. E ele está em busca de uma nova noiva, porque ele precisa de um herdeiro. Então ele conta com uma guarda específica, que são chamados de farejadores. Eles estão pelo reino em busca de mulheres que tenham uma magia no sangue. E essa magia ela tem que ser forte o suficiente para conseguir carregar o herdeiro do rei no ventre. Então a Arryn acredita que ela não vai ser escolhida, porque ela nunca sentiu magia nenhuma, até que esse grupo vai parar na cidadezinha, na vilazinha dela, e ela sim vai ser uma das escolhidas para ser a nova rainha. A mãe dela entra em pânico porque existe um segredo em relação ao passado da filha, e que ela vai revelar nesse momento e vai falar para ela: não deixe que ninguém descubra quem você é, porque esse conhecimento pode acabar trazendo a sua morte. Então esconda o máximo que você puder. E assim a Arryn ela é levada para a capital, para a cidade de Jade, e ali ela vai ser cortejada junto com várias outras, muitas mulheres, para ser avaliada, né, nessa possibilidade de ser a nova rainha. Bom, é um livro muito rápido, é um livro pequenininho, nós temos aqui menos de 220 páginas, e muita coisa acontece. Algumas coisas muito previsíveis, porque a gente sabe para onde a história vai, não tem muito mistério em relação a isso. Mas é gostoso de ler, apesar de ser bem óbvio, apesar de da gente imaginar qual que vai ser a escolha do rei, ou mesmo quando as coisas não saem da forma como deveriam acontecer, mas a gente sabe que elas vão, aquele caminho vai se ajeitar, sabe? As coisas vão dar certo pra Arryn, tem que dar certo pra ela. A relação dela com o rei vai se encantar. É um meio a seleção, só que nesse caso o rei é um rei dragão. Ele fica como humano grande parte do tempo, mas ele tem a capacidade de virar um dragão. E a gente vai descobrir que existem outros reinos, e acima de tudo, esse reino dos dragões está em guerra contra o reino de Obscuria, que é um reino de pessoas que não têm nenhum tipo de magia e que abominam a magia, querem destruir a magia desse mundo. Então é essa grande guerra que ele vai travar. E eu acho que é isso que dá pra falar. Apesar de uma história de certa maneira bobinha, aquela história é ótima pra pegar quando você tá de ressaca literária, quando você não quer povoar a sua cabeça com nada muito complicado, nenhum sistema de magia complexo. Tem talvez um pouquinho de política, um pouquinho de traições, intrigas, mas assim, pitadinhas, que você sabe como é que vai terminar. Essa história, né? Ela é bem isso, é aquela fantasia que é um conforto, você não precisa preocupar muito, porque o final feliz, ele vai vir, né? Então fica aí a última leitura que eu fiz no mês de julho, O Último Rei Dragão. Bom, então foram essas as minhas leituras, espero que você tenha gostado e bora conversar um pouquinho. Leu algum livro? Leu algum desses livros que eu apresentei hoje, na semana passada? Curtiu? Tá com vontade de ler algum deles? Bora conversar um pouquinho, bora trocar figurinha. Lembrando que eu vou deixar o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição, onde eu também deixo o cupom de desconto tanto no site da Livraria Leitura, quanto na loja da Editora Trama. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo com a lista de leituras do mês de julho. Até mais!